Olá, eu sou Angélica Valverde, trabalho com terapia regressiva e captação psíquica. Se você quer me conhecer mais, a minha trajetória profissional, eu tenho um vídeo aqui no canal cujo título é Minha Trajetória Profissional, uma trajetória um pouquinho diferente. E também, se você deseja agendar captação psíquica que é feita à distância, o meu contato está na legenda. A terapia regressiva é feita presencialmente na cidade de Piracicaba, São Paulo. Eu tenho também vídeos no canal que não tratam das questões referentes a essas técnicas, como este que eu vou fazer agora. Nós vamos falar de ser humano e o tema é carência afetiva. Pensando nesta questão, eu pude constatar, através de experiências próprias e de trabalho clínico de muito tempo, que todos nós temos uma dose de carência afetiva. Só varia a dose. Mas é impossível um ser humano que não tenha vivenciado e não vivencie em si a carência afetiva. Por quê? Aqueles que o cuidaram, especialmente na infância, que é um período de maior vulnerabilidade, também não receberam o que precisavam em sua infância. Então isso vai se reproduzindo. Claro que nós vamos ter pessoas que já nascem com uma quantidade, vamos chamar assim, um quantum de amorosidade maior que outras. E ainda que vivam situações bem complicadas com seus pais, descuidos, abandono, ainda assim conseguem ser pessoas amorosas, conseguem transmitir amorosidade, vivenciar relações amorosas genuínas e intensas. Sentem muito e conseguem lidar com a falta que vivenciaram. Isso acontece com algumas pessoas. De modo geral, então existe em todos nós uma dose de carência afetiva. O que fica mais complicado é quando essa dose de carência afetiva, esse ser é carente afetivo, uma intensidade considerável. Então, ele sofre e seu entorno também. Porque muitas vezes essa pessoa fica numa expectativa de que seu entorno, família, amigos, supram sua carência. E isso não é possível na medida em que ele precisa, né? Então fica uma difícil convivência aí, uma dificuldade de aproveitar bons momentos, porque o olhar da pessoa que tem um alto grau de carência afetiva vai sempre para a escassez. Por mais que receba, fica sempre uma falta e tem sempre uma queixa, né? Então, nós vamos ter variações de intensidade nessa questão da carência afetiva. Eu refleti sobre as causas que trazem essas dificuldades, inclusive para aqueles que têm seus bebês e têm dificuldade de cuidar, de aconchegar, de transmitir afeto através de palavras, de atitudes, de colo, de cuidado. Vidas passadas têm influência nisso. Porque um pai e uma mãe que estão recebendo uma forte influência de personalidades de outras vidas que viveram abandono, escassez afetiva, escassez muitas vezes de tudo ao mesmo tempo, e nós acessamos vidas passadas assim, escassez de alimento, de afeto, abandono, crianças que são deixadas em locais para morrer, tudo isso nós acessamos. Então vamos perceber que um pai e uma mãe hoje que estão vivenciando ainda, estão muito conectados com essas vidas passadas,
podem ter uma dificuldade, inclusive, de processar o afeto que receberam dos seus pais na vida atual. Essa marca da escassez, um certo grau de revolta pela escassez vivida, contribui para que mesmo aquilo que chega de bom não possa ser digerido, aproveitado, saboreado, porque eu estou ainda ressentido, ressentida, magoado, magoada com aquele passado que está no inconsciente, porque as memórias de vidas passadas, elas estão no nosso inconsciente. E o nosso inconsciente nós sabemos que governa o nosso ser, seja o inconsciente de vida passada ou da vida atual. Por isso os processos terapêuticos, para encontrarmos esse conteúdo, trazer luz a esse conteúdo, que é o papel das terapias, seja no modelo tradicional, seja como esse que acessa vidas passadas e considera a reencarnação, enfim, é trazer luz para esse passado, para que ele possa ser manejado internamente de uma outra maneira, por aquele que sofre em função do passado. Então, às vezes, pessoas têm pais amorosos, mas estão tão fechadas em si, tão magoadas, nascem ressentidas, já nascem com uma dificuldade de desfrutar da vida diferente que estão tendo dos pais mais amorosos, que então acontece essa influência, né? Vidas passadas influenciam também na dose de carência afetiva que eu vou vivenciar, ou até podemos dizer, vai influenciar na minha capacidade de aproveitar o afeto que eu recebo. Algumas pessoas vão receber pouco afeto na vida atual, mas tem uma capacidade imensa de aproveitar tudo e vão se desenvolver melhor. Outras pessoas recebem muito afeto, mais afeto do que esse exemplo que eu acabei de dar, mas tem uma dificuldade imensa de aproveitar. Vejam como é simples e complexo ao mesmo tempo. Então, vivências, vocês estão percebendo que eu estou me referindo às vidas passadas influenciando, eu considero um fator importante na constituição deste ser que vai estar no mundo de novo, neste mundo que é bastante complicado. E também já estou trazendo a influência das vivências da vida atual, determinando o quanto uma pessoa consegue desfrutar e aproveitar, estar aberta para receber afetividade, e então disso vai depender se ela vai ter uma intensidade maior ou menor de carência afetiva, tá? Eu trouxe aqui um material que eu vou seguir, né, para não me perder, para não deixar de trazer para você partes importantes. Então, agora vem uma outra questão muito importante, que é uma realidade que, apesar de ser realidade, nós podemos desconsiderar ou não nos darmos conta, sempre por processos defensivos. O nosso campo mental e emocional, ele sempre vai buscar se defender, que é a realidade de que nós não temos a ninguém. Você já parou para pensar nisso? Nós sonhamos que temos as pessoas, mas as pessoas, elas estão na nossa vida, mas elas não são nossas. Eu só tenho a mim. E se eu não souber cuidar disso e lidar com isso, eu não tomo posse nem de mim mesma. E isso pode me trazer uma vida de escassez geral, porque se eu não tomo posse de mim mesma, eu não uso os recursos que eu tenho para viver melhor. Então, não temos as pessoas, temos a nós.
Por que não temos as pessoas? Pode soar estranho isso para alguém. Porque as pessoas morrem fisicamente de uma hora para outra. Porque as pessoas se mudam, elas se deslocam, elas vão viver outras coisas. Porque as pessoas, mesmo que estejam ao nosso lado, elas têm vida própria, elas têm a vida delas, as questões delas. Então, as pessoas do seu entorno, do meu, não são de sua propriedade, muito menos da minha. Nós não temos as pessoas. Quando nós começamos a nos conscientizar disso, ajuda muito. Por quê? Porque aí é possível que nos façamos a seguinte pergunta: o que eu posso fazer? O que de melhor eu posso fazer com aquilo que eu possuo? E quando eu digo isso, eu não estou me referindo necessariamente à questão material. Eu estou me referindo ao emocional em primeiro lugar. Quais são meus atributos? O que eu faço bem? Como eu posso me desenvolver melhor? Como eu posso avançar e crescer mais, aprender mais? Essas são questões valiosíssimas que nós podemos fazer e eu vou ousar dizer que nós devemos fazer a nós mesmos. O que eu estou fazendo da minha vida? Como eu tenho aproveitado o meu tempo? Eu jogo tempo fora? Eu sou tão hiperativa, não posso parar um minuto, que também estou perdendo com isso algo? Eu deixo aqui, então, essas questões, porque você pode começar a fazer essas perguntas sem se preocupar com as respostas. Não se preocupe com as respostas, elas virão. O importante é que nos façamos perguntas, sem a autocobrança em relação às respostas, né? Na questão da carência afetiva, eu posso comunicar nas minhas relações mais próximas, isso acontece mais frequentemente nas relações amorosas, a falta de atenção que eu estou sentindo por parte do outro. Assim como o outro pode também me dizer que está sentindo falta da minha atenção nesse vínculo amoroso. Muitas vezes a outra pessoa ela não se dá conta que ela está distraída, que ela está envolvida demais com outras vivências e que está faltando carinho, atenção. Então é possível comunicar. Se vai haver uma mudança, não sabemos. Vamos lidando com isso no processo. Mas nós somos seres feitos para a comunicação verbal. Eu trabalho muito no consultório, quando atendo as pessoas, a questão da ilusão de que o outro vai ler a minha mente e vai perceber o que eu preciso e o que eu estou sentindo. Quando nós ficamos na expectativa de que o outro adivinhe o que eu preciso e quero, estamos funcionando no modelo bebê. Na relação mãe-bebê, a mãe intui, capta, adivinha tudo isso junto. A mãe do bebê recém-nascido, ela está regredida. Sabiam que durante a gestação a mulher vive uma regressão para que ela possa sintonizar com mais facilidade a mente de um ser que não fala, para que ela possa ler o tipo de choro do bebê e saber: esse choro é de fome, esse choro é de tal coisa. Então a mulher vive essa regressão mental, ela fica mais regredida, por isso ela tem bastante sono também. Podem ter processos químicos envolvidos, sim, mas também é uma regressão, uma sonolência, porque ela está chegando no nível de funcionamento mental desse bebê. Então a mãe do recém-nascido, a mãe da criança pequena, ela capta o que a criança está sentindo sem que a criança tenha que falar. Isso também está a serviço da sobrevivência desse bebê,
para que a mãe, ó, haja rápido, entenda rápido. Mas os adultos não, nós precisamos falar. Ainda somos seres no planeta Terra que nos comunicamos através da fala, do som, emitindo som, com o uso do idioma, da linguagem. Então, é importante comunicarmos ao outro o que estamos sentindo, do que sentimos falta e também sempre com respeito pelo limite do outro, porque muitas vezes esse outro não tem condições de oferecer mais, em função das vivências que ele teve no passado. Continuando, existem pessoas que têm uma queixa crônica em relação à falta de afeto, tá sempre se queixando, tudo é pouco, nada é suficiente, o entorno já não sabe mais como contemplar essa pessoa, porque sempre existe essa escassez na mente do carente afetivo, essa pessoa que é excessivamente carente afetivo. Tem alguns quadros psicopatológicos onde a carência afetiva é mais intensa, mas não é o objetivo deste vídeo falar disso. Então, o carente afetivo ele pode ter dois movimentos, ou ele se isola demais, num movimento de desisto, não vou ter o que eu preciso, e aí ele se isola, conversa pouco, fica mais tempo consigo mesmo. Ou ele busca excessivamente, exaustivamente atenção, carinho, mas como ele pode ter internamente um vazio considerável, aquilo que ele recebe não preenche nunca, ele está sempre buscando, se queixando e buscando e cobrando. Aí vocês podem pensar, mas e aí, o que se faz com isso? Olha, tem uma pessoa na minha família que é assim. Precisa buscar ajuda terapêutica. Se informe, peça indicações de profissionais aí na sua cidade, né? E essa pessoa precisa de ajuda. E você, se é alguém próximo dessa pessoa, pode incentivá-la, pode ajudá-la a dar esse passo importantíssimo, que é através de um vínculo terapêutico, através de uma relação com um profissional, reconstruir partes internas, colocar suportes que sustentem melhor esse mundo interno. Existe afetividade no vínculo terapêutico também. Nenhum terapeuta trabalha se ele não tiver afeto para oferecer. Esse afeto é oferecido dentro, claro, de regras, né? De um setting terapêutico. Mas existe afeto, senão não poderíamos ajudar ninguém, se não fôssemos capazes, como terapeutas, de emanar, oferecer afeto através da nossa fala, da nossa atenção, da nossa presença constante ao lado dessa pessoa. E aí os agendamentos entram nessa questão de estarmos ali no horário marcado, de tomarmos cuidado de não ficarmos desmarcando sessões, tudo isso está em jogo num processo terapêutico, não só para tratar carência afetiva, né? Vamos vincular um pouco tudo isso agora à questão espiritual do ser. Nós somos, então, como eu já disse, essencialmente seres sós. Nós sonhamos que temos o outro, mas nós não temos. E se nós sonhamos, como eu já disse, precisamos acordar. O nosso amadurecimento emocional e espiritual depende desse despertar. Existe um despertar tão comentado hoje para a realidade espiritual, para a situação do planeta Terra e tudo mais, mas esse despertar precisa começar primeiro aqui dentro, em relação a nós mesmos. E também esse despertar diz respeito a isso. Somos seres sós.
Muitas vezes nós vamos mascarar essa realidade da solidão, nos unindo a muitas pessoas, nos vinculando a um número grande de pessoas, né? E no fundo sabemos que isso é um arranjo e às vezes bem capenga, porque não vai dar conta. Então, o que é importante diante de tudo isso? Que tomemos posse de nós mesmos. Que nos conheçamos cada vez mais. Você que me ouve, que você possa se conhecer cada vez mais. Que você possa ter acesso ao seu funcionamento psicológico, né? Nós podemos ter mais contato conosco. Muitas vezes é indicado silêncio, silenciar a mente e entrarmos em contato e termos uma conversa conosco. Podemos solicitar a ajuda do nosso eu superior, isso é muito importante. Aliás, eu tenho considerado cada vez mais que a principal ajuda que precisamos solicitar é do nosso eu superior, que é a fonte criadora em nós. E aí nós vamos fazendo perguntas e as respostas vão chegando. Tem um momento que as pessoas não gostam muito de pensar nem falar dele, mas que é inevitável e é a grande certeza que temos, você já deve saber do que eu estou falando, que é o momento da morte. Na morte, nós estamos sós. Nós passaremos pela morte sós. No nascimento também. Importante fazermos essa associação, tanto para chegarmos ao mundo físico quanto para sairmos dele, estaremos sós. O bebê pode ter um médico mais especializado no melhor hospital do mundo, mas tem uma vivência que só ele vai passar. A saída daquele entorno do útero materno, tudo que ele viveu por todos os meses da gestação, e essa chegada no mundo espiritual, seja através de parteira, de médico, numa cabana, num hospital incrível, tem algo que o bebê vive sozinho, que é a separação de sua mãe, o corte do cordão umbilical. Pode ter sido feito com uma faca esquisita, pode ter sido feito com um instrumental incrível. O bebê vai sentir de maneira única essa separação. Então, na morte a mesma coisa. Quando nós deixamos o mundo físico, o corpo físico, nós vamos vivenciar esse momento sozinhos. Ah, mas as entidades espirituais estão à volta da cama do doente ou um acidente, as entidades já se aproximam, sim. Vamos considerar isso, mas a vivência do desprendimento ninguém vai fazer por nós. Como eu vou aceitar que eu encerrei minha vida física? Só eu vou dar conta disso. Muitas pessoas, logo após o desencarne, negam a realidade do desencarne e não conseguem nem perceber socorristas à sua volta. Ficam sonhando que ainda estão em casa, na sua poltrona, que estão indo para o trabalho, vão para o trabalho e percebem que tem alguma coisa estranha ali, mas negam essa realidade, porque é uma realidade impactante. Então, tanto no nascimento quanto na morte, também parte de nós vive isso, na solidão, por si mesmo, consigo mesmo. Vejam que importante cuidarmos dessa história da carência afetiva. Quanto mais eu me dou conta disso, quanto mais eu aceito que ninguém tem tudo o que eu preciso para me oferecer e que eu posso me abastecer, mais forte emocionalmente eu fico, inclusive para enfrentar esse momento inevitável da morte física. Porque eu me conheço mais
eu sei mais como eu funciono, quais são os meus limites, quais são minhas debilidades. Então, no momento da morte também, eu não vou sentar e chorar. Eu vou poder lançar a mão de, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Eu vou lançar a mão das minhas capacidades, porque eu as utilizei mais e melhor no decorrer da minha existência e não fiquei sempre na dependência de que o outro me poupasse, me acalentasse, me proporcionasse o que eu preciso. Nós precisamos nos acostumarmos a providenciar o que nós precisamos. Isso quer dizer que eu não posso contar com ninguém? Não é isso que eu estou dizendo. É uma questão de medida, é uma questão de dose. Deixa eu dar uma olhadinha a mais aqui no meu texto. Junto com a carência afetiva tem a dependência emocional, né? Caminham juntas, e quanto mais carência afetiva, maior o meu grau de dependência emocional, e isso me coloca em risco. Eu não vou entrar nesse tema porque é mais complexo, mas eu fico mais vulnerável para ser vítima de narcisistas, pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista, tá? Então, a proposta agora, para finalizar, eu acredito que esse vídeo vai ser um dos mais longos que eu tenho no canal. Eu evito fazer vídeos longos, mas esse fiz questão de colocar todo o material num vídeo só. Eu espero que você esteja me acompanhando até aqui, já estamos nos aproximando do final. Eu agradeço a sua presença e aproveito para dizer que se você está gostando, lembre-se de dar um gostei. Muitas vezes eu tô vendo um vídeo e me esqueço de dar o gostei. Depois eu até volto lá para fazer isso. Então, se você tá gostando até aqui, dê o seu gostei, compartilhe com outras pessoas, né? E se inscreva no canal. A proposta, então, é nós nos abastecermos de afeto. O outro vai ter atitudes afetivas para comigo? Sim. Cônjuges, parceria amorosa, vamos chamar assim, e familiares, amigos, sim. Mas nós precisamos fazer isso antes. Nós precisamos aprender, se não sabemos. Muitas vezes nós, por não sabermos, nos colocamos nas mãos de pessoas frias, interesseiras, rígidas, né? Porque se tivermos pais rígidos, interesseiros, frios, narcisistas, nós vamos nos colocar nas mãos de pessoas semelhantes para que possamos então reeditar aquele passado. Isso não funciona, não dá certo. Então vamos tomar nas nossas mãos essa responsabilidade e eu deixo questões aqui para você pensar. Como você tem buscado autocuidado afetivo? Como você tem cuidado de você? Eu coloquei alguns pontos. Você tem cuidado da sua saúde? Você tem sido relapsa com a sua saúde? Você tem descansado o suficiente? Como tem sido a sua rotina de descanso no seu dia a dia? Porque nós temos um corpo físico que fica cansado, né? Precisamos reabastecer nossa energia e o repouso faz isso muito bem. Você tem vivências prazerosas independente do outro? O que você tem vivenciado de prazeroso que tem a ver só com a sua pessoa? Nós somos seres únicos, temos vidas passadas únicas. Então, a nossa personalidade atual, ela guarda em si, também por vivências da infância, pela nossa formatação mental, um gosto único. Então, o que você tem feito que só diz respeito a você, que só você gosta? Aprender uma arte? Leitura?
fazer aula de algo, aula de canto, aula de dança. Algum hobby específico? Se você não tem nada disso, mas sabe do que você gosta e não se está autorizando a fazer, é momento de repensar. Lembra do início do vídeo? Nós não temos as pessoas? Então, quando você se dedica a um aprendizado, tocar um instrumento, o que quer que seja, costura, pintura, você vai estar fazendo companhia para você. Você vai perceber o quanto você tem a si mesmo nesse momento. E os seus recursos intelectuais, se é para dança, todos os seus recursos aí do seu corpo, a sua facilidade para aprender dança, né? Você vai fazer companhia para si. Então, quando nós fazemos isso, nós vivenciamos uma alegria que faz brilhar nosso chakra cardíaco, que é este chakra aqui no centro do nosso peito. E esse brilho no nosso chakra cardíaco, ele nos aporta uma energia tão especial que nos protege de enfermidades, que traz paz, que traz aquela sensação boa, que permite que relaxemos, que não fiquemos tão paranoides com tudo, inclusive, que está acontecendo no planeta. Essa confiança em si, essa confiança na amorosidade que nos habita, que inclusive é só o que levaremos para o mundo espiritual. Então, quando você cuida de você, isso não é egoísmo. Quando você deixa de dizer sim para um convite, porque você tem o seu curso de tal coisa, a sua aula de tal coisa, você não está sendo frio nem egoísta com a pessoa, com a outra pessoa. Você está se colocando em primeiro lugar. E isso é muitíssimo importante. Esse é o conteúdo que eu preparei para trazer. Eu agradeço a sua atenção até aqui. O meu contato está abaixo do vídeo. Eu faço atendimentos online também, com sessões de 1 hora. Se alguém se interessar, basta se comunicar comigo somente por mensagem de WhatsApp. Eu não atendo chamadas. Deixa um abraço grande. Até o próximo vídeo.